Campina Grande, segunda-feira, 15 de dezembro. Que bom nos reencontrarmos para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Dentro de instantes, você terá a oportunidade de ouvir o presbítero Alberto falando sobre uma das 5 solas que foi defendida por Martinho Lutero durante a Reforma Protestante. Ele estará falando só pela graça. Pela graça de Deus é que nós somos salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, quero deixá-los agora com o presbítero Carlos Alberto. Irmãos, nós estamos incumbidos de transmitir para os irmãos sola gratia, sola gratia, somente a graça. Não é fácil para a gente chegar aqui e falar dessa obra maravilhosa que os estudiosos descobriram através das Escrituras. Meus irmãos, para você ter ideia, 323 vezes é repetido na Bíblia a palavra graça. E esses estudiosos chegaram a essas conclusões. Eu queria trazer uma ilustração para a amada igreja, para você refletir. Você já tentou ser bom o suficiente para agradar a Deus e sentiu que falhou? Já se perguntou se Deus realmente te ama, mesmo conhecendo os seus pecados? Irmãos, nesta noite eu quero falar sobre uma das verdades mais preciosas do Evangelho, a graça de Deus. Essa expressão vem da Reforma Protestante e significa que a salvação do ser humano é exclusivamente fruto da bondade de Deus. Nada que façamos pode conquistar ou merecer essa salvação. É um dom gratuito dado a pecadores e merecedores. Durante a Reforma Protestante, homens como Martinho Lutero, Calvino, redescobriram que a salvação é somente pela graça. Ainda hoje, muitos tentam merecer o amor de Deus, mas o Senhor nos lembra: somos amados não porque merecemos, mas porque Ele decidiu amar. Ele decidiu nos amar. Que coisa maravilhosa, não é verdade, irmãos? Então, meus irmãos, nós temos aqui, nessa introdução, o que é sola gratia, ou somente a graça. Gostaria que você visualizasse direitinho isso aqui e depois repetisse, fizesse uma reflexão. Ou somente a graça é uma das verdades mais preciosas de Deus. De onde vem? Essa pergunta que a gente faz, que os incrédulos também fazem. Vem da Reforma Protestante e significa que a salvação do ser humano é exclusivamente fruto da bondade de Deus. Nada que façamos pode conquistar ou merecer essa salvação. É um dom gratuito dado a pecadores e merecedores. E merecedores, aquilo que a gente não merece, mas o Senhor nos dá. Que coisa boa, irmãos, que coisa boa, né? Queria convidar a igreja a se colocar em pé e vamos ler o texto base desta explanação. Está lá em Efésios capítulo 2. Nós vamos ler de 1 a 10, mas 2 versículos será o versículo-chave para a gente conversar acerca dessa bênção que é a graça do Senhor, né? Abrimos aí nossas Bíblias, lá em Efésios capítulo 2, e vamos acompanhar a leitura. Diz o seguinte, capítulo 2, verso 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência,
entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com eles nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, com Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Que coisa boa, irmãos. Que graça, né? Que dádiva nós podemos contemplar essa bênção. Não é verdade, irmãos? Eu gostaria que a igreja sentasse. Obrigado, irmão. E você observasse alguns pontos que a gente vai colocar aqui. Se a gente repetir aí o versículo 8 e 9, meditem nesse versículo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Peça a mídia que coloca, por gentileza. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios 2, 8 e 9. Certo? Então, não é uma obra. É o que Deus deu, por isso que não tem preço. Se você observar a história, alguém já viu falar das indulgências. Acho que alguém já viu quando estudava, né? Principalmente isso era uma prática que uma determinada igreja fazia naquela época, né? Você pecou, então você vai lá e pague 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso. Você paga tantos reais, na época não é reais, e seus pecados estão perdoados. Mas só que hoje, naquele tempo, tinha lá os irmãos que estavam lá descobrindo essas verdades, que não é pelas obras, não é por pagar, mas o Cristo Jesus, Ele pagou, posteriormente Ele veio pagar com o seu sangue e nos salvar. Irmãos, isso a gente traz 3 pontos importantes. Primeiro, nossa condição, eu gostaria que, slide por gentileza, passa o próximo aí, irmão. Os fundamentos, coloca os fundamentos desses 2 versículos. Está logo em seguida. Pronto. Então, meus irmãos, o que nós temos nessa parte aqui, nós lemos Efésios de 1 a 10, mais 2 versículos a gente pode refletir, tá certo? 8 e 9, que diz, adianta aí, irmão, vamos lá, para os fundamentos da base. Isso, aqui, irmãos, olha aqui, nossa condição antes da graça. Como era a nossa condição antes da graça? Alguém pode imaginar? Como era, meus irmãos, antes da graça. Quer que diga lá o versículo 1 e 3. Coloca aí, irmão, Efésios 2, 1 e 3. O que é que diz? Efésios capítulo 2, versículo 1 e 3. Vamos lá. A gente vai exercitar hoje. Enquanto os irmãos procuram, a gente vai adiantando, tá certo? Nossa condição antes da graça era o que, irmão? Era pecaminosa, né? Era pecaminosa. A gente o que? Vivia no pecado. Nós éramos o que? Mortos, desobedientes, dominados pelo pecado. Isso era a nossa condição na época, certo? Era a nossa condição naquela época, antes da graça. Depois da graça, como é que a gente se apresenta? Aqui,
Depois da graça, a ação graciosa de Deus, no versículo 4 e 7, e o que é que ele nos ensina? Eu vou dar um pequeno resumozinho. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por isso que o quê? Que nos deu a misericórdia, Deus a graça, nos deu a graça. E finaliza com o ensinamento: a salvação é pela graça, e as boas obras são consequências e não causa. Não adianta a gente fazer o bem achando que vai ter graça. Não adianta. Fazer o bem, irmãos, é uma causa da graça. Entendeu? Entendeu, irmão Elisete? Como é importante a gente fazer o bem, porque quando a gente faz o bem, a gente está espelhando ali a graça, porque ela é uma causa, e a consequência da graça foi o mover de Cristo em nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos para o próximo. O que é a graça? Irmãos, o que é a graça? Graça, aqui ó, é o favor imerecido, é Deus nos dando aquilo que não merecemos, o perdão, salvação. Essa milha é tampa, né? É padrão mesmo. Vamos lá, olha só. Não merecemos perdão, salvação e vida eterna, conforme nos ensina em Romanos 3, capítulo 3, versículo 23 e... Como é que diz? Pode repetir, irmãos, aí. Graça é favor imerecido de Deus. Espera aí, gente, vamos lá. Coloque, irmão, aí por gentileza, Romanos, né? Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24. Achou? Vamos lá? Olha aqui, irmão, o que é que diz? Pois, como é? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aí vamos para o versículo próximo, o que é que diz? Sendo... Irmãos, que coisa boa. Nada, a gente não faz nada. A gente não fez nada. Pelo contrário, a gente faz pecar. Aí depois a gente fica se lamentando porque estamos assim. A Bíblia diz de que o homem, né? Se queixa dos seus próprios delitos. Mas o que é que Deus nos faz? Nos dá. Deus é misericordioso, é bondoso. E deu, ó. Ele disse, ó, tu pecou, mas eu vou o quê? Vou te dar esse caminho para tu seguir. Eu vou dar porque eu te amo. Não é porque vocês merecem. E Deus nos deu. Irmãos, continuando, nós temos alguns pilares centrais referentes ao estudo da graça, né? Que são 3 pilares. 3 pilares da graça. Nossa necessidade da graça. Romanos nos ensina, no capítulo 3, 23, todos pecaram. Todos pecaram. Coloca aí, irmão. Coloca aí o capítulo 3 de Romanos, versos 23, para a gente ler todinho. Para a gente fixar, irmãos. Vamos fixar esses versículos. Romanos capítulo 3, versículo 23. A gente aqui no resumo está dizendo, todos pecaram. Mas como é que diz? Olha aí. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Está vendo que a igreja conhece esse versículo? Vamos para o próximo pilar. Irmãos, antes de a gente falar sobre a próxima pilar, a gente pode dizer o seguinte: o ser humano está espiritualmente morto, sem capacidade de buscar a Deus por si só. Não há justiça em nós que nos torne aceitáveis diante de um Deus santo. Precisamos desesperadamente da graça. Aqui podemos fazer uma comparação. Quando alguém pede socorro, ele não quer manual de instrução. Ele precisa de socorro. Ele precisa de o quê? De você vai lá e resgate ele. Ele precisa de um resgate. Mas o que é que Deus faz? Da mesma forma, Deus nos dá uma ajuda para melhorar. Ele nos salva completamente.
Irmãos, olha a importância dessa expressão. Você já pensou quando alguém está precisando de socorro? Quem já viu um acidente que está lá, aí chega o SAMU e faz o socorro, faz aquele procedimento, não é? Ali salvou, curou, levou para o hospital, graças a Deus. Mas o que é que Deus nos faz? Ele curou ali, aquela parte natural, que tem o ser humano é limitado, o médico é limitado. Mas o que é que Deus faz? Ele lhe salva por completo. Ele lhe resgata por completo. Completamente você está salvo. Porque Deus quis assim. Porque Ele nos amou primeiro. Amém, irmãos? O outro pilar, a suficiência da graça de Deus. Título, capítulo 3, verso 5. Acharam? Quem achou, diga amém. Amém, irmãos? Isso. Diz o seguinte: então, por obras de justiça praticados por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, e mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que coisa linda, né? Que coisa linda, né, irmãos? Então vamos repetir, irmãos, para a gente fixar, porque esses versículos são versículos-chave, porque eu aprendo com isso. Essa oportunidade que eu estou tendo de transmitir para vocês, talvez eu não tivesse antes, talvez eu não tenha posterior, porque por isso nós temos o quê? Que guardar a palavra no nosso coração. Não é verdade, irmãos? Olha só, não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém, irmãos? Que coisa linda, que coisa boa, irmãos. E a última pilar é o resultado da graça. Mas antes, irmãos, como a gente pode aplicar isso? Muitos ainda vivem como se precisassem compensar seus erros para serem aceitos por Deus. A graça ensina que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Então, meus irmãos, não precisa você fazer alguma coisa, algum pecado, e eu vou me regenerar, eu vou lá fazer isso, eu vou me ajoelhar. Não, você tem que conversar com o Pai. Você tem que pedir perdão. Você tem que falar com o seu próximo. Irmãos, você tem ideia de quantas vezes a gente erra no dia? Imagina você, irmão. Jesus disse lá naquela conversa lá com aquele cidadão: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu próximo? 7 vezes? Não, você tem que perdoar 70 vezes 7 num dia. Já pensou? Socorro a minha esposa, Corrinha, ela tem que me perdoar 70 vezes 7 no dia. Será que eu consigo ter o almoço ou dormir, não é, pastor? Irmãos, e a gente faz, irmãos, porque nós ainda estamos no meio, né? Esse meio por isso que temos que estar o tempo todo pedindo perdão a Deus. Se a gente pecou, pede perdão a Deus, pede perdão ao teu irmão, né? E assim a gente vai caminhando, porque é um ensinamento. A graça, o terceiro pilar, o resultado da graça na vida dos cristãos. Olha só, agora a gente vai ver o resultado da graça. Antes você tinha um resultado quando a graça não lhe alcançou, que era o quê? Eu estava vendo, irmão, um testemunho aqui outro dia, Genildo comentando, falando do irmão que tocava, que era uma bênção na igreja. Era na nossa igreja, era em cultos ao livre. E hoje esse irmão, ele se encontra, irmãos, totalmente afastado dos caminhos do Senhor. Então é tristeza, a gente fica triste com isso, a gente se angustia com essas situações. Mas quando a gente alcança a graça, olha só o resultado. A graça nos leva a graça não nos leva à preguiça espiritual ou ao pecado. Pelo contrário, ela nos transforma. As boas obras são o resultado natural de um coração alcançado pela graça. Você já chegou perto de alguém?
Muitas vezes aquela pessoa, ela tem um coração assim meio, assim, né? Não vou dizer ranzinza, mas que a gente dá vontade de sair perto. Não já, irmão? Mas também já chegamos perto de algumas pessoas que dá prazer de você estar com elas. Não é verdade? Que aquelas pessoas só o quê? Só fala coisas boas, bonitas, né? Motivadoras. Como isso é importante? Aquela pessoa tem ali a graça do Senhor que alcançou. Irmãos, em Tito capítulo 2, versículo 11, 12. A graça nos ensina a renunciar à impiedade. Ela nos ensina, irmãos. Veja só o que é que diz. Mostrar que, lá em Tito 12, capítulo 2, versículo 11 e 12, né? Mais ou menos um resumozinho. Mostra que a graça não é apenas salva, mostra que a graça não apenas salva, mas também ensina. A verdadeira graça não é licença para pecar. Olha aí, irmãos, não é licença para pecar, mas poder para vencer o pecado. Paulo declarou em 1 Coríntios, capítulo 11, 10, pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus sou o que sou. A graça transforma o coração e nos ensina a servir a Deus com amor e gratidão. Amém, irmãos? Então o que é que a gente aprende com isso, irmãos? Que não adianta, né? Que não adianta a gente fazer certas coisas. Não, eu dou graça porque eu mereço. Eu estou da graça porque as coisas fomos abençoados. Não, meus irmãos, nós estamos na graça porque Deus quis e ela nos ensina a renunciar certas coisas que nós temos, como a impiedade. Em Coríntios, como a gente já citou, 1 Coríntios capítulo 11, verso 10, pela graça de Deus sou o que sou. Paulo dizia isso lá o tempo todo. Irmãos, esses pontos que a gente está vendo, o que é que ele causa em nossa vida? Ele traz um impacto. E que impacto é esse, Alberto? Ele traz um impacto de humildade. Ele traz um impacto de ser grato. Ele traz o impacto de ser o que? Obediente a Deus. Veja só, irmão, a humildade, saber que não é melhor que ninguém. Você já pensou? Vocês já viram aquelas pessoas que a gente costuma dizer que anda com o nariz em pé, né? Ou de salto alto? Essa pessoa precisa ter o quê? Ser alcançado pela graça. Tem que ter humildade, né? E aquelas pessoas que é grato a Deus pelo que alcançou, o que é que diz? Ela reconhece o que recebeu. Ela reconhece que recebeu de Deus a graça. E, consequentemente, o que? Obediente, que agrada a Deus. Não para ser salvo, mas porque foi? Porque foi salvo. A gente vai agradar a Deus, a gente vai ser obediente, irmãos. Não é para agradar a Deus, não. Que Deus não precisa que a gente agrade, não. É porque Ele nos alcançou. É porque Ele já fez esse ato de quê? E a gente faz isso o quê? Para agradar, não. Porque Ele já foi, Ele já deu a graça. A gente já foi o quê? Agraciado com essa bênção. Quer agradar a Deus? Não para ser salvo, mas porque já foi. Então agrada a Deus dizendo, testemunhando, onde você estiver, que a graça de Deus está em você. Por isso, quanto é importante, irmãos, nós estarmos nas nossas casas, nossos lares, com nossos vizinhos, nossos parentes, vizinho da direita, da esquerda, de lado, de qualquer extremidade, a gente tem o que ter esse discernimento que Deus nos alcançou para que a gente seja obediente a Ele, é fazer o bem, é ter paz uns com os outros. Mas a nossa natureza, ela ainda é pecaminosa. Por isso que nós temos que o quê? Que estar nos santificando dia após dia, se afastando do pecado cada dia. Irmãos, eu vou fazer aqui 3 perguntas a você. Não me responda, coloca só no seu coração e vê se consegue depois responder para você mesmo. Você tem vivido tentando merecer o amor de Deus? E aí? Você acha que seus erros impedem Deus de te perdoar? Eita. Ter confiado mais em sua religiosidade do que na graça de Cristo? Irmãos, olha só, religiosidade. Outro dia eu ouvi um hino aqui cantado pelas irmãs que falava de religiosidade.
Deus não quer isso. Deus quer intimidade, não é religiosidade. O que é religiosidade, irmão? Religiosidade é você o quê? Chegar no culto, o culto começa de 6 horas, você chegar às 5 para as 6. O culto termina de 8, você sai de 8 e 5. Você ser dizimista, você ser ofertante. Isso é religiosidade. Agora, o que é ser grato a Deus? Não ser religiosidade, é você saber que você está fazendo ali porque Deus merece, porque Deus lhe alcançou, porque você tem que continuar sendo grato a Deus o tempo todo. Agora veja só o que a gente conclui com essas 3 perguntas. Não importa o que você tenha feito, a graça de Deus é maior e só você já recebeu essa graça. Viva com alegria, viva como alguém transformado por ela, com gratidão, fé e obediência. É essa graça que a gente precisa desenvolver o tempo todo. Eu queria convidar agora Carla e o irmão Will. Eles vão louvar uma canção que traz essa mensagem, a graça maravilhosa. Amém, irmãos? E a gente conclui essa pequena explanação da palavra do Senhor nessa questão de graça, dizendo o seguinte: somos transformados pela graça e vivemos para a glória de Deus. Você pode dizer isso, irmão? Você pode dizer isso, irmão, com o poder de Deus, não é com o nosso. É porque nós somos transformados pela graça e vivemos para a glória de Deus. Se tudo que a gente fizer não é para a glória de Deus, irmão, você está errado. Você é um pobre. Você precisa se arrepender e nascer de novo, porque tudo que a gente faz é para a glória de Deus. E tudo que a gente fizer é com todo esforço, é com toda dádiva que o Senhor nos deu, é com saúde, vamos fazer. É doente, vamos fazer. Você tem que dar o seu melhor. O seu melhor não é o que você acha que os outros estão fazendo, não. É aquilo que está no seu coração. Amém, irmãos? Sola Gratia nos ensina a confiar, descansar e viver com gratidão. Não somos salvos por aquilo que fazemos para Deus, mas por aquilo que Deus fez por nós em Cristo. Se você tem tentado conquistar o amor de Deus, descanse na graça. Segundo Coríntios 12, 9 diz, por gentileza, mídia, coloca aí, jovem. 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta. A graça te salvou, te sustenta e te levará até o fim. Vamos repetir esse versículo aí bem direitinho, irmãos. Olha só o que diz. Podem começar. 2 Coríntios. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Daí, irmãos, quanto é importante a gente saber que a nossa fraqueza, nós somos salvos, mas a graça de Deus, ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? Agradeço a todos quantos estiveram conosco e esperamos nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Mas não esqueçam, está se aproximando o dia 25 de dezembro, quando a nossa igreja estará celebrando mais um musical natalino. Está simplesmente imperdível. Compareça, prestigie, venha com a sua distinta família participar de mais uma cantata, de mais um musical natalino. Agradeço a todos quantos estiveram conosco e até amanhã, se Deus quiser.